同志们好。 Se você costuma ver vídeos de política internacional, é provável que já tenha cruzado com o termo eixo das ditaduras. Mas qual o significado exato desse termo? O termo eixo das ditaduras é frequentemente utilizado para descrever a aliança estratégica entre países considerados autoritários, como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Esses países compartilham sistemas políticos centralizados e com fortes restrições de liberdades individuais, além de interesses e adversários comuns que aproximam essas nações no cenário internacional. Apesar de suas diferenças culturais, históricas e políticas, essas nações têm construído uma relação de cooperação em áreas como defesa, economia e diplomacia, unidas por um denominador comum: a rivalidade com o Ocidente e sua busca por uma ordem mundial multipolar. Embora existam outros países considerados autoritários, a verdade é que esse termo é normalmente utilizado para caracterizar esse conjunto específico de nações que tem se oposto ao Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos e União Europeia. Essas 4 nações citadas se tornaram nos últimos tempos o símbolo dessa oposição a um nível não visto desde a Guerra Fria, liderando um conjunto de ações que busca garantir seus interesses em detrimento da opinião ou desejo do Ocidente. Mas quais são os valores que aproximam esses países tão diferentes culturalmente e como funcionam as relações entre eles? E acima de tudo, esse eixo está em expansão? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E vamos para mais um vídeo. Embora essa aproximação e consolidação recente do eixo das ditaduras surpreenda muitos analistas, é impossível falar sobre as interações desses países sem mencionar o passado soviético-russo. Durante a Guerra Fria, Moscou foi o centro de um bloco socialista que incluía a China e a Coreia, oferecendo apoio militar, econômico e político para ambas as nações. No caso do Irã, a Revolução Islâmica de 1979 marcou um afastamento do Ocidente e a aproximação de Teherã de Moscou, que viu no novo regime uma oportunidade de contrabalancear a influência americana no Oriente Médio. Embora dentro do país o movimento socialista tenha sido extremamente reprimido, nesse caso valia o ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Com o colapso da União Soviética em 1991, parecia que muitos desses laços históricos enfraqueceriam. A Rússia buscou inicialmente uma aproximação com o Ocidente, enquanto a China se concentrava na sua abertura econômica. No entanto, as décadas seguintes demonstraram que esses países compartilhavam interesses estratégicos duradouros que os levaram a se reaproximar, principalmente após os primeiros embates com as nações ocidentais. Vários fatores levaram essas nações a restabelecerem laços mais estreitos nos últimos anos, sendo o primeiro deles as sanções ocidentais. Tanto a Rússia quanto o Irã enfrentam sanções severas dos Estados Unidos e União Europeia. Moscou, em especial, após a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022, encontrou na China e no Irã aliados para contornar essas restrições econômicas. Outro ponto de coesão são os conflitos regionais e geopolíticos. A Coreia do Norte permanece como uma pedra angular na estratégia da China, enquanto o Irã desempenha um papel central na luta contra a presença ocidental no Oriente Médio. A Rússia também tem interesse em apoiar esses países como forma de enfraquecer a influência dos Estados Unidos em suas respectivas regiões. E, em último lugar, interesses econômicos e energéticos. A Rússia fornece petróleo e gás para a China, enquanto a Coreia do Norte depende de Pequim para grande parte de suas necessidades econômicas. Essa interdependência fortalece o laço entre essas nações. Vamos começar explorando a relação sino-norte-coreana. A relação entre China e Coreia do Norte é histórica. Durante a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, a China enviou tropas para apoiar o regime de Pyongyang contra as forças da ONU lideradas pelos Estados Unidos. Desde então, a Coreia do Norte tem sido vista como um estado tampão estratégico para a China, que deseja evitar a todo custo a expansão da influência americana na Península Coreana.
Dessa forma, a Coreia do Norte serve como uma área de amortecimento para a presença militar americana. Embora haja tensões ocasionais, como as questões envolvendo testes nucleares norte-coreanos, a China continua sendo a principal apoiadora do regime de Pyongyang. Pequim fornece ajuda econômica, combustível e alimentos para a Coreia do Norte, mantendo a estabilidade do regime de Kim Jong-un e garantindo uma situação relativamente previsível em sua fronteira. Outra relação interessante é entre Rússia e Irã. A parceria entre a Rússia e o Irã é profundamente estratégica e baseada em interesses comuns no Oriente Médio. Os dois países cooperaram no apoio ao regime de Bashar al-Assad na Síria e compartilham uma visão de oposição à presença militar americana na região. No campo energético, tanto a Rússia quanto o Irã são grandes produtores de petróleo e gás e buscam coordenar estratégias para lidar com pressões das sanções ocidentais, além de proteger seus mercados. A Rússia também vende armas ao Irã e tem colaborado com o desenvolvimento de infraestrutura militar e energética iraniana. Atualmente, o Irã é apontado como um dos principais fornecedores de equipamento militar para Moscou no conflito contra a Ucrânia. E por último, e provavelmente o mais importante, a relação entre a Rússia e a China. A relação entre Rússia e China é provavelmente a mais importante dentro do eixo das ditaduras. Ambos os países compartilham uma fronteira extensa e têm interesses complementares em várias áreas. No campo econômico, a China é o maior parceiro comercial da Rússia, especialmente após o aumento das sanções ocidentais. Moscou busca exportar grandes volumes de petróleo, gás natural e matérias-primas para Pequim, enquanto importa produtos manufaturados e tecnologia chinesa. Temos um vídeo no canal explicando um pouco mais sobre a relação Russo e China. O link estará na descrição. Militarmente, Rússia e China realizam exercícios militares conjuntos regulares e compartilham tecnologia de defesa. Além disso, os dois países têm trabalhado juntos em fóruns internacionais, como o BRICS e a ONU. Como os dois países são membros do Conselho de Segurança da ONU, a sua relevância entre as nações contrárias à influência e valores ocidentais se torna ainda mais forte, não sendo incomum ver ambas as nações utilizarem o seu poder de veto em situações que contrariam os seus interesses estratégicos. A verdade é que o eixo das ditaduras é mais do que uma aliança de conveniência. Ela é um reflexo dos interesses compartilhados em resistir à influência ocidental e tentar moldar uma nova ordem global. Infelizmente, uma nova ordem global sem muito apreço pelos valores democráticos. Embora cada país dentro deste bloco tenha sua própria motivação e prioridade, a cooperação entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte demonstra como regimes autoritários podem se unir para enfrentar desafios externos e proteger seus próprios interesses internos. Na prática, a continuidade dessa aliança dependerá de como o Ocidente responderá às suas ações e de como essas nações lidarão com as suas próprias diferenças internas. Contudo, no atual cenário geopolítico mundial, o eixo das ditaduras emerge como uma força significativa na redefinição do equilíbrio do poder mundial, desafiando as antigas potências e redesenhando o xadrez geopolítico mundial. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.